Olá, educandos do meu Brasil! Você que é acadêmico e que está aprendendo a fazer fichamento, hoje eu voltei com a aula de fichamento para poder te mostrar na prática os modelos dos 3 fichamentos que eu indiquei para vocês, que eu falei para vocês no vídeo anterior, certo? Então, assim, se liga, porque agora você vai ver de fato esses fichamentos aqui prontos. Eu trouxe, então, 3 modelos dos fichamentos, um de cada. O modelo do fichamento de citação, o modelo do fichamento de síntese e o modelo do fichamento bibliográfico, tá certo? São 3 fichamentos meus que eu fiz nesse processo, na caminhada, e trouxe aqui para mostrar para vocês hoje, tá bom? Fica de olho na tela que eu vou mostrar para vocês agora os modelos de fichamento citados no vídeo anterior, beleza? Então se liga, o nosso primeiro modelo de fichamento é exatamente o fichamento de citação, que foi o primeiro fichamento do qual falei para vocês no vídeo, ok? Então eu trouxe aqui para vocês, dar uma reduzida para vocês terem a visão inteira assim, do documento, certo? Eu trouxe então o modelo de fichamento de citação. Então, como é que eu falei para vocês? Todo fichamento vai com a referência no topo da página, ok? Quando esse fichamento é solicitado para vocês como trabalho acadêmico, você pode botar a folha de rosto e capa, tá? Ou se o professor pedir só um cabeçalho em cima, você faz esse cabeçalho, beleza. E abaixo você começa o seu fichamento, tá? Então, todos eles sempre vão trazer a referência segundo norma da BNT. Deixa eu marcar de amarelinho. Segundo norma da BNT, como tá aí, toda organizada, segundo a norma da BNT, no topo da página. Então, primeira coisa do fichamento é trazer ela no topo da página, como está aqui para vocês, tá certo? Se ligou? Pronto. No decorrer do fichamento, o fichamento de citação, eu falei que vocês trariam o fragmento literal de como estava na obra, tá? Então, eu peguei essa obra de Vera Maria Candor, que é uma educadora da área de didática, tá? Foi um fichamento que eu fiz completo, mas eu trouxe aqui partes para mostrar para vocês apenas o modelo, tá certo? Então, eu trouxe aqui trechos literais, ou seja, o fragmento como estava na obra, é exatamente igual. Então, eu trago ele entre aspas, tá certo? Deixa eu tirar aqui a demarcação. Então, demarquei lá a referência de amarelo, vou demarcar aqui de azul para explicar para vocês, tá bom? Deixa eu colocar a marcação. Pronto. É uma sequência, o fichamento de citação, ele vem com a referência, depois ele traz a sequência de várias citações literais de como está na obra, citações que sejam importantes a respeito do que aquela obra está tratando, tá certo? No caso aqui, esse livro, A Didática em Questão, eu trouxe um fichamento do primeiro capítulo, que é um artigo da própria Vera Maria Candor, ela mesma é a organizadora desse livro, tá? Então, essa primeira citação aqui, agora eu vou aumentar um pouquinho para a gente dar uma olhada na citação em si, certo? No modelo de referência, é importante também observar, tá bom? E aqui na citação literal. Então, entre aspas, olha só, gente, e com o número da página aqui. Por que aqui eu não botei tudo? Candor 2014, página 14, como as citações. Porque aqui ele está no modelo do fichamento, todo organizado. Já tem a referência em cima, é sobre isso. Embaixo eu vou colocando no parêntese o número da página, tá? Quando isso você vai transpor para uma escrita acadêmica, aí sim, quando você citar lá no texto, você precisa trazer Candor, vírgula, 2014, vírgula, P.14, que é a página 14 dentro do parêntese, beleza? Pronto. Então, aqui é a citação literal, é o fragmento literal do texto, ou seja, exatamente como ela colocou lá, sem nenhuma intervenção minha, como autora do fichamento, não há intervenção minha. Então, aqui, o objeto do estudo da didática é o processo de ensino e aprendizagem. Toda proposta didática está impregnada, implícita ou explicitamente, de uma concepção do processo de ensino e aprendizagem. Essa é uma citação exatamente como Candor escreve lá na página 14 dessa obra, tá certo? Então, o fichamento de citação ele vai seguir todo de citações literais, tá certo? A citação, quando ela é direta, e aí a gente vai ver outros vídeos falando sobre citação, e ela tem menos de 3 linhas, ela vai no corpo do texto. Então, aqui ela está na fonte 12, e está com espaçamento simples. Mas quando ela vai no corpo do texto com menos de 3 linhas, você precisa colocar
o espaçamento de 1,5, tá certo? Como a norma da BNT. Aqui eu deixei todas as citações com espaçamento simples. Aí depende do acordo com o seu professor, como é que ele está te pedindo, se isso for pedido como trabalho acadêmico. Professor, e a gente coloca o espaçamento de 1,5 ou a gente usa o espaçamento simples, tá certo? Que se for só um trabalho para entregar a citação, ele pode intercalar. Se for trabalho acadêmico, solicitado como trabalho acadêmico, então o que é que você vai fazer? Você vai deixar o espaçamento de 1,5. Aqui eu estou te dando um modelo, deixei todo simples. Aí quando eu copio e colo e vou usar em outro texto, aí eu vou adequando. Se vai dentro do parágrafo o espaçamento de 1,5, se eu vou botar recuado, o espaçamento é simples, tá certo? O recuado são aqueles com mais de 3 linhas. Aqui ele está todo com espaçamento simples, mas poderia estar todo com espaçamento de 1,5. Se você vai entregar ao seu professor o trabalho, exatamente assim, desse livro, se eu fosse entregar, ele estaria todo com espaçamento de 1,5, ok? Mas o fichamento de citação é isso aqui. A lógica é essa. Topo da página, referência e citações, né, fundamentais do texto, que trazem as ideias principais do texto. Por exemplo, aqui, ela diz, né, didática em questão, e ela diz qual é o objeto de estudo da didática, tá certo? Que é o processo de ensino-aprendizagem. Então, essa citação, por exemplo, não poderia deixar de vir, entende? Esse, então, é nosso modelo 1, modelo do fichamento de citação, e eu vou mostrar para vocês também o modelo 2, o fichamento de síntese. Vamos lá? Pronto, modelo 2, fichamento de síntese. Gente, eu trouxe do mesmo livro, tá bom? Só que no fichamento de citação, eu trouxe, ó, o fichamento de um capítulo do livro. Você vai observar isso como? Olhando a referência. A didática em questão está aqui embaixo, em negrito. Eu estou citando um capítulo dentro dessa obra do Didática em Questão. No fichamento de síntese, eu deixei a referência toda exatamente para vocês perceberem a diferença, certo, gente? Eu deixei a referência da obra, sem delimitar que era um artigo do livro. Porque, inclusive, como trabalho acadêmico, o seu professor pode solicitar para você o fichamento de um capítulo de um livro, ou pode solicitar do livro todo. Se você vai fazer o fichamento da obra inteira, você pode deixar dessa forma que está aí. A referência vem desse jeito, é da obra, certo? E se for de capítulos específicos, aí tem que ver a formatação segundo a BNT. Mas eu já deixei nesses dois modelos para vocês perceberem também a diferença de como fica a referência, a elaboração da referência segundo a BNT, tá certo, galera? No fichamento de síntese, vai acontecer o seguinte: você vai trazer uma síntese das ideias principais daquela obra que você está fichando, seja ela livro, capítulo de livro, artigo ou algum outro tipo de material, vídeo, seja o que for, tá certo, gente? Então, se você vai fazer, você tem que falar um pouco daquela ideia, né? Fazer uma síntese do que é que está dizendo aquilo, mas você também vai usar em meio a isso citações do livro, citações literais, tá bom? Aqui tem citação literal do livro, certo? Mas é um parágrafo que eu elaborei como uma síntese que eu fui fazendo dessa obra. Então, eu trouxe para vocês aqui dois principais parágrafos, tá certo? Perceba que aqui o espaçamento já está de 1,5, que é a norma da BNT para trabalho acadêmico. E eu já deixei assim porque aqui já está uma escrita com a citação inclusa. Então, para vocês irem percebendo as nuances, tá certo, gente? No fichamento de citação, deixei o espaçamento simples e tem só a citação do autor. Não tem intervenção nenhuma minha, só de candor da autora da obra. E aqui eu já trago a minha elaboração da ideia principal que há nessa obra de candor, certo? Então, observe, o fichamento de síntese, eu vou fazendo síntese, trazendo as ideias principais da obra, envolvendo em meio a isso, certo? Citações literais, beleza? Observa aí, vou marcar de azul, a citação está no meio do parágrafo que eu elaborei, tá certo? Estou falando do que é a obra, começando trazendo o que ela é, e trago em meio a isso citações literais, tá certo? Ela vai trazer, por exemplo, ó, inicialmente discute a respeito do objeto de estudo da didática, tá? É uma ideia principal dessa obra. Então, eu vou trazendo citações literais do texto, mas eu vou fazendo a minha elaboração de síntese, tá bom?
uma síntese, o que é que aquilo quer dizer, o que é que isso quer dizer, e aí eu trouxe os 2 primeiros parágrafos para vocês perceberem isso. Tá certo, gente? Aqui tem uma outra citação, aqui tem uma citação, tá certo? Literal. E aí eu coloquei, como eu trouxe 2 citações, estão as 2 na mesma página, a referência ao final, segundo a BNT, certo? Sempre, sempre, todo fichamento, a referência vem no topo da página. E depois você vai discorrendo segundo o objetivo daquele fichamento. Então, vimos o de citação, citações, fragmentos literais do texto trazidos aqui, e agora no de síntese, tem fragmentos do texto, tem citações em meio à elaboração de parágrafos com as ideias principais da obra, que isso é uma síntese, beleza? E o terceiro modelo de fichamento é o que eu falei para vocês, que eu indico para vocês estudarem, que é o fichamento bibliográfico, também chamado de crítico, tá certo? Eu trouxe um outro fichamento. Poderia ter trazido até o de Candor também, porque eu tenho, são fichamentos meus, tá, gente? Então, aqui, ó, o fichamento crítico bibliográfico. Sempre observe, uma coisa eu fiz propositalmente. Eu usei nesses 2 fichamentos a fonte Arial, tá? Com espaçamento simples, com espaçamento de 1,5, para a gente percebendo também essas diferenças, porque tudo que a gente faz academicamente, temos que já estar, né, conectados com a BNT e já ir elaborando segundo essa norma, tá bom, gente? Então, aqui é o fichamento bibliográfico ou crítico, certo? Deixa eu aumentar um pouquinho. Ele está na fonte Times, porque a BNT pede para a gente ou Arial ou Times. Então, fiz nas 2 fontes para a gente perceber e percebendo essas diferenças, tá? E ele também pode ser solicitado pelo professor. Esse modelo de fichamento bibliográfico eu aprendi na graduação, tá? Um professor na graduação me deu o modelo dele e eu fui elaborando e utilizo até hoje, né? Até hoje em meus fichamentos. Então, é um fichamento de uma obra de Kensky, Vani Kensky, que é uma professora renomada que discute educação e tecnologia, maravilhosa, que eu uso desde a minha monografia, né? Até a minha dissertação também utilizei ela. Então, nesse aqui a gente faz o quê? Separa palavras-chave, ou seja, nessa citação e nessa reflexão eu tenho uma discussão sobre tecnologia e interatividade. Aí eu trago a citação literal do texto, aquele fragmento literal como está nessa obra, trago aqui nesse quadro citações, e aí no quadro reflexões é a minha elaboração sobre esse fragmento, tá certo, gente? Qual é a diferença? Eu uso muito esse fechamento para estudar. Qualquer um deles pode ser solicitado durante a graduação, certo? Ou durante qualquer outra fase da vida acadêmica. Qualquer um desses fechamentos podem ser solicitados. A indicação e a dica das amigas é que você utilize ele para os seus estudos, porque vai facilitar na hora da escrita do seu TCC e vai facilitar na hora da escrita de qualquer artigo, de qualquer outro resenha, qualquer outro trabalho que você vai fazer, certo? Se eu estou discutindo tecnologia e interatividade em um artigo que eu estou escrevendo, eu volto aqui em meus fechamentos e vou olhando a palavra-chave onde eu acho tecnologia e interatividade. Aí eu dou uma lida no fragmento da minha reflexão e vejo, isso aqui tem a ver. Essa reflexão, como ela é minha, sou eu que escrevi, eu posso copiar e colar no texto, assim como a citação, né? Segundo a BNT, eu posso copiar e colar no texto, certo? Então, esse aqui é o que nós indicamos para vocês como objeto de estudo, certo? Uma estratégia de estudo, um dispositivo de estudo. Isso é o mais importante, porque você não vai fazer ele só quando você tiver que entregar o trabalho, mas tem um livro principal daquela disciplina, você está estudando para a prova, você pode estudar elaborando já o fichamento. Vai que no TCC você use, você precisa discutir esse tema, você volta no fechamento e você vai encontrar aqui o que você precisa, tanto de citação para fundamentar o seu texto, como de reflexão para te ajudar a elaborar as ideias. Beleza? Então, aqui você já tem uma elaboração inicial das ideias, você já tem uma citação separada e você já tem o tema dentro das palavras-chave que você achou mais interessante naquela obra e que você foi fazendo uma divisão. Então, eu tenho na palavra-chave
tecnologia e interatividade, nessa primeira citação e reflexão, né, de cá eu tenho tecnologia, avanço e aprendizagem, e aí tecnologia, conscientização, desafio do desenvolvimento, entende? Então eu vou trazendo, e na hora da escrita eu vou pegando o principal, que eu mais preciso e que eu tenho nesse arquivo para poder utilizar. Sempre, 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 todo fichamento, deixa eu dar uma reduzida agora para ter a visão do todo fichamento, um pouquinho mais. Todo fichamento você sempre vai ter referência no topo da página. Não esquece disso, porque isso é importante, é principal, tá certo? E se você usar essa citação ou essa reflexão lá no seu texto, você pode vir e já pegar a referência já arrumadinha e colocar lá na referência do seu trabalho. Então, ele agiliza muito para você. É a norma, é como ele é normatizado para ser elaborado, é sempre com a referência no topo da página. E quando você elabora ele para seu estudo, você se beneficia, porque quando você vai utilizar, eu quero usar dessa citação, eu quero usar isso aqui, eu já tenho uma referência, eu tiro a citação, coloco lá, pego a minha reflexão, vou reelaborar, ou seja, o que for que eu vou fazer, ou se eu for usar, como eu já comecei a refletir aqui, eu só vou ampliar, e já pego a referência e já coloco na parte de referência do trabalho que eu estiver elaborando, certo? Então, assim, a dica para vocês é o fichamento para além de apenas entregar um trabalho, certo? É o fichamento que funcione como um dispositivo do seu estudo e da sua elaboração de ideias e da sua elaboração escrita, né? E da sua leitura apurada, certo? Ele é um instrumento de estudo ativo. Então, ele auxilia muito na aprendizagem, ó, na apropriação do conteúdo, tá certo? No apreender. No apreender, ele funciona muito, muito bem. Beleza, galera? Então é isso que eu queria mostrar hoje. Fica com as amigas, segue a gente lá no Instagram, se inscreve no canal e estamos sempre trazendo dicas para vocês. Até a próxima!